Olá pessoal, como vai? Eu sou Rafael Gogo, sou médico psiquiatra, supervisor do Ambulatório de Transtornos Alimentares aqui da Unicamp, o JETA, e a ideia da gente conversar hoje é falar um pouco sobre bulimia nervosa, essa condição que muitas vezes gera dúvidas a respeito, essa condição que se confunde muitas vezes com anorexia, e a ideia justamente é a gente aí tirar alguns conceitos prévios, né, e conversar aí sobre as projeções futuras, essa condição, sobre o tratamento. Então, vamos lá, né? Bom, eu quero começar aí a nossa conversa de hoje falando sobre a introdução clássica, né, da bulimia, o que que significa o termo bulimia, a etimologia da palavra bulimia, que significa fome de boi, né? Por que fome de boi? Porque a gente está falando da compulsão alimentar como um dos pilares fundamentais para o diagnóstico da bulimia nervosa, né? A bulimia nervosa ela só ocorre porque há compulsão alimentar. A compulsão alimentar é importante a gente lembrar que é um conceito aí bem descrito na psicopatologia. Ela ocorre quando o paciente tem uma ingesta de grande quantidade de calorias, com a clara sensação de perda de controle. O paciente ele não vai aí conseguir parar, mesmo se sentindo satisfeito. É como se ele tivesse quase no estado dissociativo, né? A gente costuma dizer. E aí, depois dessa grande ingesta de calorias, e é uma ingesta de calorias muitas vezes através de combinações um pouco estranhas, né? Então, por exemplo, melancia com feijão, a pessoa ela vai ter aí uma sensação de culpa muito grande e vai lançar mão de métodos compensatórios, né? Então a gente está falando de laxantes, a gente está falando de diuréticos, a gente está falando aí de lavagem intestinal, a gente está falando de exercícios físicos exacerbados, né? E muitas vezes a pessoa ela vai se sentir angustiada porque ela vive numa condição de entender que a alimentação ela é puramente números, né? Então essas pessoas muitas vezes elas estão num processo de emagrecimento, tentando aí emagrecer e vão enxergar a alimentação como números, né? De uma maneira aí mais objetiva, basicamente como contagem de calorias. E isso é importante, por quê? Porque quando a pessoa ela faz um episódio de compulsão, ela vai muitas vezes aí pensar, nossa, quantas calorias eu comi, eu preciso me limpar, preciso aí fazer tantas horas de exercício para tirar de mim essa quantidade de calorias, né, 2.000, 2.500 calorias que ela ingeriu, e a gente sabe que não é assim que funciona, tá? Sobre a epidemiologia da bulimia nervosa, é importante a gente lembrar que é uma condição que acomete numa proporção de 10 para 1, com prevalência para as mulheres maior, né? Então, para cada 10 mulheres que a gente vê um homem, e ou seja, é uma doença que ocorre muito predominante nas jovens do sexo feminino, né? Então, é interessante lembrar que, embora a gente veja alguns pacientes homens, alguns jovens homens tendo um quadro de bulimia nervosa, é muito mais frequente a gente receber no consultório uma menina na faixa etária aí mais jovem, né? Então, a gente costuma dizer que esse transtorno ele ocorre aí com maior frequência no final da idade da adolescência, né, e aí início da idade adulta, sendo que a manifestação antes da puberdade ou depois aí dos 40 anos é muito rara, né? Abrir um quadro de bulimia nervosa
antes da puberdade ou depois dos 40 anos não costuma ser aí a via de regra, tá? Eu gosto sempre de colocar os critérios diagnósticos do DSM, não com a finalidade de que a gente os decore, mas com a ideia de que a gente saiba perguntar, né, numa entrevista, numa anamnese, saiba perguntar e os critérios diagnósticos funcionem como se fosse um direcionamento para a nossa anamnese, uma vez que a gente levanta a suspeita de um quadro de bulimia nervosa, né? Então, basicamente, os critérios diagnósticos do DSM são aí os critérios que a gente costuma dizer descritivos, né? Então, aqueles critérios que descrevem a doença, aqueles critérios que contam para a gente um pouco sobre a manifestação da doença, e os critérios que falam sobre o transtorno que a doença gera na vida da pessoa. Né? Os transtornos aí na vida acadêmica, nas relações interpessoais. Então é importante a gente lembrar disso, tá? Bom, episódios recorrentes de compulsão alimentar, né? Então, muitas vezes também pode acontecer do paciente ou da paciente, né, ter episódios de compulsão alimentar, mas também não purgar, né? Se ela purga aí pelo menos uma vez por semana durante 3 meses, após um episódio de compulsão alimentar, aí sim a gente está falando de bulimia nervosa, tá? E quais são aí esses comportamentos compensatórios, esses mecanismos purgativos, né? Então a gente está falando de vômitos, de uso de medicamentos como laxantes, diuréticos, jejum prolongado, atividade física exacerbada, né? E é interessante também a gente lembrar que as pacientes com bulimia nervosa, elas têm muitas vezes uma distorção da imagem corporal, né? É interessante que a gente não consegue muitas vezes, só na anamnese, no primeiro contato, entender essa distorção. Mas, se a gente lança a mão de instrumentos de avaliação, né, como a escala de Kakeshita e algumas outras formas de acessar essa distorção da imagem corporal, a gente vai ver que a autoavaliação delas acerca do corpo é aí influenciada por essa distorção, né? E é importante, sim, a gente lembrar que a perturbação, ou seja, a bulimia nervosa, ela não vai ocorrer exclusivamente durante episódios de anorexia nervosa. A gente sabe que os transtornos alimentares, a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, fazem parte de um espectro, né? Muitas vezes, essas condições, elas se evoluem de um quadro para outro, né? De uma doença para outra ao longo da vida da paciente. Mas eu costumo dizer que anorexia nervosa e bulimia nervosa não podem aí andar juntas num diagnóstico, tá? O paciente vai ter anorexia nervosa, ou anorexia atípica, ou a paciente vai ter bulimia nervosa. As duas ao mesmo tempo não dá, tá? Aí é importante a gente lembrar dos especificadores de gravidade da bulimia, né? São 4, leve, moderada, grave e extrema. E o que vai aí nortear a especificação de gravidade vão ser os episódios compensatórios, né? Então, quando a gente está falando em um quadro leve, a gente está falando de 1 a 3 episódios compensatórios por semana. Um quadro moderado de 4 a 7 episódios compensatórios por semana, quadro grave de 8 a 13 episódios compensatórios por semana e extrema 14 ou mais episódios compensatórios por semana. Tá? E qual é aí o ciclo bulímico que a gente costuma dizer quando está vendo um paciente, até de uma maneira de psicoeducação para ele mesmo, para ela mesma entender,
né? Então, vamos começar aqui com a ingestão compulsiva, né? Eu comecei a nossa aula de hoje falando sobre compulsão alimentar, então vou começar aqui a conversa sobre o ciclo bulímico falando sobre a ingestão compulsiva. A ingestão compulsiva, ela gera, sim, um bem-estar muito transitório, né? Através de aí, ativações de circuitarias cerebrais, que eu não vou esmiuçar aqui, mas ela gera uma sensação de relaxamento, de paz, uma relação de bem-estar. E logo após esse pico dessa sensação de bem-estar, a gente vai ver a paciente referindo muita culpa, né? Uma culpa muito grande direcionada ao corpo, direcionada à alimentação. E aí, muitas vezes, como eu disse, essa paciente ela está num processo de querer emagrecer, até por conta, muitas vezes, da distorção da imagem corporal que ela tem. E aí ela fala, nossa, eu estou me sentindo culpada, eu preciso lançar mão de alguma coisa para aliviar essa culpa, eu preciso aí lançar mão de exercícios exacerbados, de vômitos, de laxante, amanhã eu fico o dia inteiro sem comer, à base de água somente, né? E aí, o que acontece novamente é que a gente vê muita culpa, muita angústia, porque esse ciclo não se sustenta, né? As pacientes elas não conseguem aí criar uma rotina de alimentação restritiva e tá tudo bem, né? É complicadíssimo a gente manter a longo prazo uma alimentação restritiva, e aí isso vai gerar ansiedade, vai gerar raiva e, novamente, a ingestão compulsiva para aliviar essa angústia, né? Muitas vezes a paciente fala que ela tenta aí segurar a dieta restritiva, mas a partir do momento que ela abre uma fresta, ou seja, ela está numa festa, abre uma fresta numa festa, ela acaba tentando aí se controlar e aí ela acaba comendo o primeiro brigadeiro e aquele brigadeiro estava fora do script para ela e aí abriu uma fresta e aí o episódio de compulsão acontece, né? Já que comi um brigadeiro, por que não comer mais 15? Por que não comer 15 brigadeiros, mais 20 salgadinhos? E por aí vai. É tudo muito extremo quando a gente está falando da bulimia nervosa. Algumas características associadas ao quadro que o DSM não pontua, né, mas é interessante a gente lembrar, né, qual que é o perfil de um paciente com bulimia nervosa. Geralmente o peso vai estar normal, tá? Ou um sobrepeso, né? É muito difícil a gente ver uma paciente com bulimia nervosa abaixo do IMC de 18,5, né? Isso já vai direcionar nosso pensamento para um quadro de anorexia, tá? É interessante a gente lembrar que muitas vezes essas pacientes sofreram aí quadros emocionais importantes durante a infância, como por exemplo abuso sexual, físico, histórico de obesidade infantil, é, é, episódios de transtornos internalizantes na infância, né, com toque, ansiedade, fobias, né? Lógico que a internalização de um ideal de corpo magro é algo que vai aí direcionar essa angústia em diversos transtornos alimentares e na bulimia não é diferente, né? Como eu havia dito na slide anterior, a compulsão alimentar ela vai começar com frequência durante ou depois de um episódio de dieta para perder o peso, né? Muitas vezes esses episódios de compulsão alimentar ocorrem em segredo ou de uma maneira discreta. A
paciente tem vergonha de dizer, né? Então, muitas vezes demoram para procurar ajuda, né? E muitas vezes esses episódios de compulsão, eles são aí seguidos por, vamos dizer assim, alguns gatilhos, né? Funcionam como aí alavanca para que a pessoa tenha algum episódio de compulsão alimentar. Então, por exemplo, afetos negativos, perdas, né? Aqui basicamente a gente está falando términos de relacionamento, frustrações, sentimentos negativos aí relacionados ao corpo, tédio e por aí vai. Bom, é um quadro que pode ser muito grave, né? Como os transtornos alimentares de uma maneira geral, as complicações aí são ligadas a quadros moderados, a quadros graves, e as complicações físicas, né, são importantes para que a gente saiba avaliar aí clinicamente o paciente quando ele está no nosso consultório. Então é importante que a gente saiba essas complicações, como por exemplo distúrbios hidroeletrolíticos decorrentes aí do comportamento purgativo. Então o vômito muitas vezes, né, pode aí causar alteração nos eletrólitos, uso de diuréticos, de laxantes, né, períodos prolongados de jejum, né? Então a gente está falando basicamente aí de alterações do potássio, do cloro, do sódio, outras complicações aí também graves que a gente pode ver nessas pacientes, como por exemplo lacerações esofágicas, né? A síndrome de Mallory-Weiss, que é quando o paciente tem lacerações aí por conta de vômitos, né? E aí é uma causa importante de hemorragia digestiva alta, arritmias cardíacas, prolapso retal, muitas vezes por conta de enemas, prejuízos psicossociais, classicamente, né? Risco de suicídio e a diabulimia, que é um diagnóstico que a gente tem visto bastante também em pacientes com diabetes tipo 1, insulinodependentes, que acabam aí utilizando das alterações metabólicas causadas pelo diabetes, da relação da insulina, para conseguir aí emagrecer, tá? Há uma mudança, sim, muitas vezes de bulimia nervosa para anorexia nervosa, né? Perdão, há uma mudança aí mais comum de anorexia nervosa para bulimia nervosa, tá? Mas também pode ocorrer aí mudanças diagnósticas de bulimia nervosa para anorexia nervosa. Então isso acaba ocorrendo na minoria dos casos, tá? Sintomas depressivos podem aí estar associados a transtorno afetivo bipolar, transtornos por uso de substâncias como álcool, transtorno de personalidade, borderline também é muito comum, ou seja, comorbidades na bulimia nervosa costumam ser a regra, tá bom? O tratamento hoje para a bulimia, a gente fala que são 3 pilares fundamentais, né? Acompanhamento psiquiátrico, farmacológico, muitas vezes, o acompanhamento nutricional, com uma nutricionista comportamental e a psicoterapia, tá? Do tratamento farmacológico, a fluoxetina, ela costuma trazer bons resultados para o controle da compulsão, geralmente em doses altas, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o tratamento aí de comorbidades, porque muitas vezes os medicamentos que a gente usa para tratar comorbidades podem aí piorar quadros de arritmia que essa paciente pode apresentar, podem piorar distúrbios hidroeletrolíticos. Muitas vezes eu vejo colegas que usam bupropiona para pacientes que querem emagrecer, e aí às vezes essa paciente ela já vomita, e aí a bupropiona acaba alterando o limiar de convulsão, e aí o vômito também. Então,
é complicado, a gente tem sempre que ter um olhar aí amplo para essas pacientes, pensando também nas comorbidades clínicas. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, numa aula mais rápida sobre bulimia. Coloco minha disposição para conversar, se vocês tiverem alguma dúvida, e muito obrigado pela atenção de vocês.